chegar bem, o Edu entrando nas partidas, é claro que vai ajudar muito. É um cara que sabe fazer gol. Exatamente. 12:22, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais do Coxa, vamos falar desta questão, dessa discussão aí, Gabriel, Luan Poli, espero o Gabriel melhorar, já coloca o Luan Poli, daqui a pouquinho o Alê volta com mais informações do Verdão. Planejando um carro novo, a casa própria, uma reforma, com o Consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. Hora de falar do Rubro Negro, o Vincenzo Dalicani já tá com a gente para falar da reapresentação do Atlético e os desfalques que o Furacão vai ter para enfrentar o Flamengo. Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT, muito boa tarde aí aos amigos da bancada e muito boa tarde ao ouvinte que nos acompanha, tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. O Atlético, então, se reapresenta hoje no CT do Caju para iniciar a preparação para enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira, dia 13, depois do final da data FIFA. O Atlético vai ter 7 sessões de treino até a terça-feira. A terça-feira à tarde viaja para Cariacica, no Espírito Santo, e vai enfrentar o Flamengo lá porque o Maracanã está fechado para a revitalização do gramado. Então, os times vão jogar no estádio Kleber de Andrade, lá em Cariacica. O Atlético que tem muitos desfalques para enfrentar o Flamengo pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Se contar todos os jogadores que podem desfalcar o Furacão nessa partida, dá para montar um time completo, 11 jogadores. Vitor Roque e Fernandinho suspensos, o Vitor Roque pelo 3º cartão amarelo e o Fernandinho pelo 2º cartão amarelo, que gerou a expulsão dele na partida contra o Atlético Mineiro, estão suspensos, não jogam contra o Flamengo. O Vitor Roque está com a seleção olímpica brasileira, mas não por isso está suspenso, não enfrenta o Flamengo. O Christian, que se recupera de lesão na coxa, e o Bento, que também se recupera de lesão na coxa, também estão fora, também não jogam contra o Flamengo. O Christian vai entrar no seu 2º mês de recuperação, deve levar mais 2 a 3 semanas aí para se recuperar dessa lesão na coxa, e o Bento também mais 3 semanas, pelo menos, para se recuperar da lesão no músculo posterior da coxa que ele teve, que tem o tirado de jogos aí. O Léo Link deve ganhar mais uma chance. Os convocados: Bruno Zapelli, Lucas Esquivel, Arturo Vidal e Agostinho Canóbio não devem jogar também. Podem, mas não devem. Bruno Zapelli e Lucas Esquivel com a Argentina, se estiverem relacionados para a partida da Argentina contra a Bolívia, estarão em La Paz no dia 12 e não daria tempo deles chegarem no Brasil no dia 13 para enfrentar o Flamengo. O desgaste da viagem é muito grande, mas podem não ser relacionados porque eles foram convocados pelo Lionel Scaloni para trabalhar também com a seleção sub-23 do Mascherano, foram convocados entre os principais para ter uma garantia de que seriam liberados, mas podem não estar na relação. Em todo caso, talvez percam a partida, e é provável que sim, percam a partida contra o Flamengo. O Canóbio e o Vidal, que disputam vaga pelas suas seleções, estarão no dia 12 também jogando pelas seleções, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e também devem perder a partida aí contra o Flamengo. E aí você tem os outros jogadores que já vinham perdendo jogos, o Pedro Henrique, por exemplo, o Fernando. Então dá para montar um time do goleiro ao atacante com os desfalques do Atlético para essa partida contra o Flamengo. O Bento se recupera de lesão, seria o goleiro. Aí você tem Lucas Esquivel com a seleção, Pedro Henrique, que fraturou o tornozelo, não deve jogar nessa temporada como um zagueiro, Zé Ivaldo afastado, mais o zagueiro, e o Fernando, que rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho, também na lateral. Então um sistema defensivo aí. Aí você tem o Vidal, o Fernandinho e o Bruno Zapelli, como eu falei agora há pouco, também não devem jogar, então formariam um meio campo, e aí Christian, que se recupera de lesão, Canóbio com a seleção uruguaia e Vitor Roque suspenso. Essa seria uma escalação dos desfalques do Atlético. Dá para montar um time com 11 jogadores em cada posição certinha, e o Atlético então perde muitos jogadores para enfrentar o Flamengo na quarta-feira que vem, dia 13, pelo Campeonato Brasileiro. Caraca, Jana! Um time inteiro! Vou apresentar o novo Atlético aí, por favor, Um time inteiro. Até a gente tava falando... Mas, como o Wesley também tem gostado de testar aí algumas, opções, novidades, surpresas no time, é um momento, né? Porque aí, enfim, desculpa, tem e pode fazer outras experiências no elenco. Acredito que certamente os jogadores não vão voltar, né? Não vão estar à disposição, todos eles. São muitos jogadores convocados para a seleção. E é bom isso, né? Porque você tem ali talentos do seu clube na vitrine, né? Mundial. Exatamente. São vários jogadores ali à disposição. O Atlético perde muito com o Vitor Roque, porque é o titular absoluto do Atlético, né? O atacante que
tem uma qualidade, um talento fenomenal, então certamente perde bastante. Mas ele deve utilizar o Pablo, acredito, né? Que é o substituto imediato ali do Vitor Roque, mesmo que ele venha, às vezes, sendo utilizado em outras situações de jogo, em outras posições. É um centroavante ali que tem experiência, né? É bom na bola aérea, enfim, pode contribuir com o Atlético justamente diante de um adversário de peso que vai encarar. Então o Wesley vai poder alterar bastante o time e talvez até o fato de você não contar com tantos jogadores que vinham já tendo uma sequência como titular, tira um pouco esse peso, né? Porque você vai praticamente com um time B, com um time misto, reserva, enfim, praticamente reserva para jogar no Rio de Janeiro. E você dá oportunidade para outros jogadores, né? Então eles vão certamente entrar na partida com muita vontade, né? De mostrar trabalho, de mostrar o seu potencial para tentar também ganhar os olhares do Wesley Carvalho. A gente vê que é um treinador que, por mais que tenha sido muito questionado aí pelo torcedor nos últimos tempos e até o momento tá tendo, né, o apoio da diretoria, vai seguir no cargo, ele dá oportunidade para quem realmente se dedica ali nos treinos, né, tá tentando conquistar o seu espaço. Então essa é uma oportunidade real para isso, né? Você conseguir jogar diante de um baita adversário que tá brigando lá em cima também e conseguir encarar de igual para igual, mesmo com tantos desfalques, e trazer, quem sabe, né, um pontinho, que consegue uma vitória fora de casa. Poxa, isso dá uma moral danada, né, para esse novo elenco do Atlético que vai se formar para esse jogo depois aí da data FIFA. A gente até tava falando da rotatividade dos jogadores do Coritiba, Vincenzo, mas o Atlético, nessas 22 rodadas, já usou 35 jogadores. É uma rotatividade também considerável, né, Vincenzo? É muito alto, TT. E assim, as mudanças dos treinadores também devem ter ajudado nesse número. E se a gente fosse pensar, por exemplo, num time provável para jogar, claro, o Atlético representou hoje, né? Mas o Atlético pode ter aí, por exemplo, o Léo Link no gol, que era um jogador que não vinha sendo utilizado, no momento era titular. Aí você tem o Madison, que era o reserva da posição com a saída do Kelvin, agora ele vai jogar, Kaká e Thiago Heleno, e aí, por exemplo, o Vinícius Cauê na lateral esquerda. No meio campo com o Hugo Moura, Alex Santana e Vitor Bueno, por exemplo. E aí, em um ataque, você pode ter o Coelho, o Pablo, como a Gina comentou, o próprio Rômulo, que voltou a jogar na rodada passada, tem o Thiago Andrade também, que a torcida não gosta, mas que pode ser uma opção também. Vamos ver o que o Wesley vai tirar dessa situação toda, mas que ele vai ter a oportunidade de testar muitos novos jogadores, como vem sendo feito em todo o campeonato, como se diz, 35 jogadores utilizados aí nessas 22 rodadas, ele vai ter essa oportunidade. O Flamengo também deve poupar o time pela final da Copa do Brasil, que é na semana seguinte, do fim de semana seguinte da partida, né? E aí também não tem, o Flamengo não vai ter o Bruno Henrique e o Ayrton Lucas, que estão suspensos para esse jogo, mas o Atlético vai poder testar bastante gente contra o Flamengo lá em Cariacica, viu? Isso, só lembrando, né? Eu falei Rio de Janeiro, mas o jogo é em Cariacica, só corrigindo. 20 anos, e ainda complementando, você até citou o Hugo Moura, e isso chama a minha atenção. Dos jogadores do Atlético, o que mais atuou até hoje foi o Bento. Tá? Ele foi titular em 19 das 22 partidas. E aí a gente tem o Vitor Roque como o segundo titular absoluto. E o terceiro que me chamou a atenção é justamente o volante Hugo Moura. Que foi porque titular, eu acho que o Hugo Moura entrou naquele período que o Fernandinho tava fora, né? Exatamente. Ele entrou em campo em 19 dos 22 jogos do Atlético até aqui. Mesmo não sendo considerado um titular absoluto, o Hugo Moura tem uma importância nessa meia cancha do Furacão. Mas o Hugo Moura entra muito durante o jogo, né? Não como titular. Se for pegar a estatística de começando como titular, ele tem poucas partidas, né? Tem aquele período em que o Fernandinho ficou fora. Porque o Fernandinho é um cara que não dá brecha pra ninguém, né? Vai dar agora nesse jogo contra o Flamengo, porque ele tomou cartão vermelho. Mas ele e o Bento, né? O Bento é outro. O Hugo Moura, dos 19 jogos que ele participou, 11 ele começou jogando e 8 ele saiu do banco de reservas. Então, foi justamente por conta desse período que o Fernandinho ficou afastado. E, inclusive, caiu, né, bastante o desempenho do Atlético nesse período, porque o Fernandinho é um jogador diferenciado. Então, assim, por mais que sejam jogadores que atuem na mesma faixa do campo ali, eles
eles têm características bem diferentes, né? O Gumora é o que mais se assemelha por conta da questão defensiva. E teve aquele período que o Atlético estava dividindo as atenções entre campeonato estadual, Libertadores, Copa do Brasil. A Copa do Brasil foi depois, né? Mas e o Atlético usou muito o time alternativo em vários jogos do Paranaense e também do Brasileiro, né? Porque conciliava as 3 competições ao mesmo tempo e por isso o Gumora teve boas oportunidades, né? Como alguns jogadores considerados reservas também atuaram bastante, né, TT? Linhares. Pois não. Sobre o Gumora, essa situação dele ter entrado nos jogos, durante jogos e ter sido titular, nos últimos 8 jogos, que é a sequência invicta do Atlético no Campeonato Brasileiro até aqui, ele só não entrou contra o Atlético Mineiro, jogou em todos os outros. Então, mesmo saindo do banco ou começando o jogo como começou contra o Cruzeiro, por exemplo, ele tem jogado, sim, tem sido aí uma opção, até porque Alex Santana e Christian se recuperavam de lesão até pouco tempo atrás, né? Alex Santana voltou a 2 rodadas, o Christian ainda se recupera, o Gumora então ganhou essa chance, ganhou essa oportunidade na lesão aí dos 2 companheiros, então também vem se tornando peça importante nessa temporada do Atlético, né? Torcida atleticana participando por aqui, o Isaías Chagas dizendo que o Furacão tem bons jogadores, dá pra fazer um jogo competitivo com o Flamengo. O Glad dizendo que o Rômulo ainda tem que ter crédito. Ele é um bom roubador de bola, sabe fazer gols, ajuda no meio campo, só que ele foi mal usado pelo